Em 2016, o antipetismo já era a força política dominante no Brasil. A rejeição ao Partido dos Trabalhadores era estimulada pela Operação Lava Jato, a maior iniciativa de combate à corrupção da história do país. E no contexto da Lava Jato se destacavam o procurador Deltan Dallagnol e o juiz Sérgio Moro. Em 13 de março de 2016, depois de ver muita gente na rua apoiando a Lava Jato, eles trocaram mensagens. A Moro, Dallagnol diz: "E parabéns pelo imenso apoio público hoje. Seus sinais conduzirão multidões, inclusive para reformas de que o Brasil precisa nos sistemas político e de justiça criminal." Ao que Moro responde: "Fiz uma manifestação oficial. Parabéns a todos nós." E Dallagnol completa: "Ainda desconfio muito de nossa capacidade institucional de limpar o Congresso. O melhor seria o Congresso se autolimpar, mas isso não está no horizonte. E não sei se o STF tem força suficiente para processar e condenar tantos e tão poderosos." 3 dias depois, Dilma tentava nomear Lula para a Casa Civil. Naquela oportunidade, Moro divulgou uma conversa telefônica entre Lula e Dilma, mas não sem antes combinar tudo com a acusação. Dallagnol diz: "A decisão de abrir está mantida mesmo com a nomeação? Confirma?" E Moro responde: "Qual é a posição do Ministério Público Federal?" Dallagnol dá a sua confirmação. Abrir. Dias depois, o vazamento do telefonema da presidente da República ainda repercutia, nem sempre positivamente, para a Lava Jato. Dallagnol e Moro voltavam a conversar. A liberação dos grampos foi um ato de defesa. Analisar as coisas com hindsight privilege é fácil, mas ainda assim não entendo que tivéssemos outra opção, sob pena de abrir margem para ataques que estavam sendo tentados de todo jeito. Não me arrependo do levantamento do sigilo. Era a melhor decisão, mas a reação está ruim. Mais tarde, Moro pediria desculpas pelo vazamento e, mais tarde ainda, voltaria a defender a decisão que tomou. O problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo. Que ali era uma ação visando burlar a justiça, e esse era o ponto. Todas essas conversas privadas entre o juiz e o acusador foram reveladas pelo Intercept. E elas mostram que a Lava Jato tragou o Judiciário e a Polícia Federal para dentro de uma disputa de poder da qual essas instituições jamais deveriam participar. Desde o vazamento do telefonema da presidente Dilma, a atuação de Moro tem sido questionada. E esses questionamentos, eles ganharam ainda mais validade quando Moro aceitou ser ministro de um governo que, na prática, ele ajudou a eleger. As recentes revelações de que ele teria negociado uma futura indicação ao STF também não ajudam. Moro julgou contra o PT, trabalhando junto com os acusadores e a favor dos seus próprios interesses políticos, que apenas hoje são mais claros para o Brasil. As conversas reveladas pelo Intercept mostram que a atuação dele como juiz foi ainda mais temerária do que os seus piores críticos poderiam imaginar. É uma virada e tanto para alguém que já fez discursos como esse aqui, garantindo a própria imparcialidade. Que a estratégia de investigação do juiz Moro, eu falo assim, a culpa é toda do Ministério Público e da Polícia Federal e dos órgãos auxiliares, porque não tem estratégia de investigação nenhuma. Quem investiga ou quem decide o que vai fazer e tal é o Ministério Público e a polícia. O juiz ele é reativo. A gente fala que o juiz normalmente deve cultivar essas virtudes passivas. E eu até me irrito, às vezes vejo crítica um pouco infundada ao meu trabalho, dizendo que sou um juiz investigador, Poxa, eu coloco assim, então identifique lá nos meus atos judiciais um ato que eu determinei a produção de alguma prova de ofício. As revelações do Intercept tornam esse posicionamento de Moro muito frágil.
As trocas de mensagens com Dallagnol mostram que Moro chegou até mesmo a adiantar suas decisões ao procurador. Diante de uma denúncia contra um delator da Odebrecht, ele dá a informação privilegiada a Dallagnol. A tendência é em deferir mesmo. Em outro momento, fica claro que Moro articulava os movimentos do Ministério Público e da Polícia Federal, indo muito além do seu papel de juiz. Ele sugere inverter a ordem das fases da Lava Jato e ainda cobra novos trabalhos. Não é muito tempo sem operação? Além disso, Moro e Dallagnol, juiz e acusador, trabalharam juntos para dar sustentação à história de que Lula é dono do triplex no Guarujá. Sem provas suficientes, eles se basearam numa matéria do jornal O Globo. As conversas sugerem que eles sabiam da fragilidade da denúncia, mas que fizeram um esforço para fazer essa denúncia vingar na justiça e também diante da opinião pública. Dallagnol diz: a denúncia é baseada em muita prova indireta de autoria, mas não caberia dizer isso na denúncia e na comunicação. Evitamos esse ponto. Até aqui, as autoridades afetadas pelo vazamento têm apostado suas defesas na suposta legalidade de seus atos. Suposta legalidade, suposta moralidade. Imagine um juiz de futebol apitando um jogo. Ele marca um pênalti aos 45 minutos do segundo tempo. O time beneficiado ganha. Aí esse juiz é contratado como, diretor técnico do time. Isso é certo? Isso é bonito? E mais importante, e se a gente descobrisse que esse juiz combinou de marcar esse pênalti antes do jogo com o time beneficiado? Moro acha que tá tudo bem. Na defesa, publicada depois da reportagem do Intercept, ele escreveu: quanto ao conteúdo das mensagens que me citam, não se vislumbra qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado, apesar de terem sido retiradas de contexto e do sensacionalismo das matérias, que ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. Já o Ministério Público do Paraná se posicionou em uma nota. Aí vai um trecho. Há a tranquilidade de que os dados eventualmente obtidos refletem uma atividade desenvolvida com pleno respeito à legalidade e de forma técnica e imparcial. Note que em nenhum dos casos se levanta a suspeita de que as conversas não sejam verdadeiras. Isso ninguém questiona. A tentativa é a de convencer o Brasil de que é normal que quem julga e quem acusa trabalhem juntos, troquem confidências e tramem contra a vida dos acusados. Ou então, se isso não é normal, é pelo menos compreensível, porque os acusados, afinal, eram políticos corruptos. Essa tese é perigosíssima e a Lava Jato faz uma coisa mais grave do que aquela corrupção que ela alegava combater. Quando ela levanta essa tese, ela fere gravemente a justiça, as instituições. Reconhecer isso não é defender o PT. Trata-se de defender a isenção da justiça e, claro, a democracia. Quando os procuradores trocavam mensagens em seus celulares, eles se referiam a Sérgio Moro como o russo. Os russos, diz o bordão, são aqueles com quem devemos combinar as coisas, tramar, articular. Não se sabe a origem dessa piada interna, ainda. O que se sabe é que toda essa trama revelada por Glenn Greenwald, um jornalista com um prêmio Pulitzer no currículo, impõe ao Brasil um choque de realidade. A Lava Jato nunca foi uma iniciativa heróica de homens nobres querendo acabar com a corrupção. A Lava Jato foi um plano de poder que se contrapôs a um outro plano de poder. E a Lava Jato era só isso aí mesmo, uma aliança entre procuradores, policiais federais, uma aliança liderada por um juiz, todos querendo tomar para si as rédeas da política brasileira. E eles conseguiram. É difícil imaginar como seria a história recente do Brasil sem a operação. Será que haveria clima para o impeachment de Dilma? E se os envolvidos na Lava Jato não tivessem inviabilizado a candidatura de Lula em 2018? O Brasil nunca vai se livrar dessas dúvidas.
O material divulgado pelo Intercept corresponde apenas a uma parte do total. Ainda haveria arquivos de vídeo e áudio. Sabe-se lá com que impacto, sabe-se lá com que consequências. Mas o que já se tornou público nos oferece mais uma chance de aprender uma lição que a história brasileira não para de tentar nos ensinar. Desconfie de todos os heróis.